pelos obsediados. Esses capítulos de preces, eles são um ótimo material de estudo, viu? Porque ele traz as definições dos temas que a gente está estudando. Então ele começa falando, já que a gente vai fazer prece pelos obsediados, né? O que é uma obsessão? Então ele traz, é uma ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então pode ser desde uma influência moral simples, sem a gente se perceber de que, né, ninguém percebe que o outro tem essa influência, até uma perturbação completa. E essa perturbação completa, ele traz muito claro do organismo e das faculdades mentais. Porque quando a gente pensa em obsessão, a gente pensa nas faculdades mentais, nas atitudes, né, que o obsediado traz. Só que a gente não pensa no organismo. E nos estudos atuais que eu tenho feito também, através da literatura, né, de nossos grandes médiuns e grandes espíritos que estudam a obsessão, a gente observa que, na verdade, as patologias físicas são originadas desse problema, né? Então, por isso que eles falam que a gente tem da perturbação do organismo as faculdades mentais, né? Então, essa obsessão no médium vai obliterar as faculdades mediúnicas, né? E no médium que é psicografa, ele vai apresentar bem característico aquela obstinação de sempre o mesmo espírito se apresentar, né? Aquele espírito, o médium, todas as manifestações, todas as psicografias é o mesmo espírito, que é esse tal desse que normalmente o espírito vem como um mentor desse médium. E é muito característico em qualquer estudo, inclusive das obras de Allan Kardec, essa questão da obsessão no médium psicográfico, bem característica mesmo, né? De um espírito se apresentar o tempo inteiro nesse trabalho do médium, persistentemente, e se colocar como um guia espiritual, um mentor espiritual, né? E normalmente com grandes nomes também, tá? E ele fala então que a obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, a gente já discutiu muito as enfermidades aqui, como elas vêm, ela deve ser considerada como uma prova ou expiação, e como tal ela deve ser aceita, tá? Então ele parte para os aspectos morais dessa obsessão. Por quê? Porque a gente sempre fala assim, a gente vê assim, porque o espírito obsessor que está fazendo isso, me fazendo fazer isso, ou que está perturbando a minha mente, que está me deixando deprimida, não está deixando eu me concentrar. Porém, em qualquer texto sobre obsessão, em qualquer estudo sobre obsessão, nós veremos que ela só se instala quando o obsessor encontra uma porta aberta. E essa porta aberta, dentro do obsidiado, né, essa porta que o obsidiado abre, é a imperfeição moral. Então, essa imperfeição moral do obsediado é que abre a porta para o espírito mau. E aí ele aproveita. Porque como ele sabe, muitas vezes nos conhece há séculos, né? E sabe como adentrar, que porta é essa, que chave é essa, então ele vai no ponto certinho. Chega sutilmente, então quando ele fala que existe a mais simples influência moral, né? Até a perturbação completa, pode ser que você encontre pessoas com tipos diferentes, mas também é uma sequência. Começa com uma influenciação, né? Uma frasezinha no pé do ouvido, uma influenciazinha aqui e ali, e aí pode chegar até a fascinação, né? Então a gente tem que observar para estar se vigiando para que isso não chegue a esse ponto, tá? A gente precisa, o quanto antes, fortificar a alma. Essa resistência que você fala é muito interessante, o texto que você trouxe antes, porque faz parte dessa vigilância, faz parte de a gente estar orando, estar conectado com Deus, estar vigiando nossos pensamentos, porque nós somos falhos demais ainda. Todos nós temos alguma imperfeição moral, e é nessa imperfeição que esses espíritos se aproveitam e vão, colam na gente e mandam ver o que eles querem. Então ele fala, assim como causas físicas se opõem a forças físicas, a uma causa moral tem de se opor a uma força moral. Então por que ele traz isso? Porque às vezes tem gente que quer amarrar espírito,
expulsar espírito. Não adianta. Se você não tiver autoridade moral, você não tem como lidar com aquele espírito. Né? Como é que você vai aconselhar, você vai falar se você não tem essa autoridade moral? Então ele fala, é preciso fortificar a alma. O obsediado tem que trabalhar pela sua própria melhoria. O que a mais das vezes basta para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. Então é o que eu sempre falo aqui, sempre bato. Não adianta a pessoa vir para uma sessão de desobsessão, vir para um tratamento, se ela não está buscando o autoconhecimento e a reforma íntima. Que principalmente a gente, o melhor meio, eu acho, é o Evangelho, né? Quando a gente lê o Evangelho, ele traz muita reflexão. E as doutrinárias da casa espírita, que as pessoas colocam como se fosse um trabalho de menor importância em relação à mediúnica. Pelo contrário, é um trabalho de maior importância. Porque a mediúnica é um remédio paliativo. Mesmo que eu consiga levar até ali o espírito obsessor e consiga conversar, se ele se afastar em definitivo, se o espírito obsessor se reformar, ele está trabalhando. Mas se o obsediado não se reformar, um outro vem e substitui. Isso quando o próprio obsessor anterior não volta. Porque essa reforma não ocorreu, a brecha está ali. E sempre vai ter alguém para ocupar esse lugar. Por quê? Porque ele tem que sintonia com aquele defeito moral nosso. Então, às vezes, não é um obsessor. A gente pensa sempre que é um obsessor, alguém que está se vingando de uma dívida antiga. Muitas vezes o obsessor é alguém que se afinou com um costume, com um defeito moral e colou na gente ali. Nem sempre essa relação de espírito para espírito existe nessa relação obsessor-obsediado. Então, uma pessoa que, por exemplo, usa droga, ela vai atrair para si obsessores e espíritos usuários de droga. Nem sempre é porque ele fez mal àquela pessoa, ele está fazendo assim mesmo, né? Então ele fala que o auxílio de terceiros é indispensável, sim, principalmente quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Então o que ele está dizendo? Uma obsessão em estágio inicial não tem necessidade de uma interferência. Porque se você percebe, sabe, né? Às vezes a pessoa também não sabe, né? Aí você, poxa, por que esse espírito está se aproximando de mim? Se você entende o que é uma obsessão. Então, alguma brecha eu estou abrindo. Então você começa a se analisar e a melhorar moralmente. Ou esse espírito vê essa melhora e se afasta, ou ele também não consegue te acessar, exatamente porque você, pelo ponto que ele estava tentando acessar você, ele não consegue. Porém, um indivíduo que já está subjugado, ele não tem nem a capacidade, se você disser que ele está obsediado, ele vai rir de você. Então a gente faz o atendimento à distância, então ele não quer nem entrar no centro espírita para fazer, né? Então precisa realmente dessa intervenção de terceiros, tá? Então ele fala que quase sempre a obsessão exprime a vingança de um espírito. A obsessão quase sempre exprime a vingança que o espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Então é quase sempre, né? A gente não tem essa norma. Mas eu digo assim, se nossa dívida não é com ele, quem está ali obsediando é com alguém. Porque a gente tem as nossas dívidas e Deus não ia deixar emitir a gente sofrer o que a gente não é para sofrer. Então é o que eu sempre falo, ao invés de a gente ficar falando assim, foi algo que eu fiz na outra encarnação. Mas que traço de outra encarnação, desse algo que eu fiz, está em mim, que me permitiu sintonizar com esse espírito e ele me achar? Porque eu estou com outra forma. Como é que ele me achou? É essa sintonia. Então, que traço ainda eu encontro em mim dessa personalidade? Que talvez fosse algo mais exacerbado na outra encarnação, mas ainda está em mim. Porque tem coisas que a gente ainda não faz pela ação, mas a gente ainda faz pelo pensamento, né? Então não é que a gente vai ficar atemorizado com esses pensamentos, mas que a gente precisa se analisar mesmo, se perceber, estar vigilante, para que a gente não alimente o que é ruim em nós, para a gente não sintonizar. Se nosso pensamento cria formas, é muito fácil de longe o espírito enxergar e vem atrás. Então, quando a gente cria boas formas, formas sublimes, formas iluminadas, quem vai se aproximar de nós é quem está procurando a luz. Mas nós formamos o que é trevoso
nervoso vai se aproximar de nós. Então ele fala, ó, nos casos de... Aí ele vem falando dos fluidos, né? Dessa questão fluídica, que o processamento está incluso, né? Que eu estava justamente vendo uma palestra sobre isso. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Então, muitas vezes, a espiritualidade superior tenta nos ajudar, mas a gente está tão envolto nessa obsessão que eles não conseguem. Né? Eu posso até citar um caso meu, de um período que eu estava com uma obsessão muito grave, e depois de um tempo, né, acho que muito Lívia, que era a presidente aqui do centro, né, que desencarnou, Lívia era uma pessoa que sempre estava atenta, sempre esteve atenta a todos nós, né? Então ela fazia muito atendimento à distância, porque eu nesse período me afastei do centro espírita. Aí eu nunca mais vi nada de espírito, a mediunidade bloqueou para o que era bom, né? Porque aí quem tem interesse em bloquear, bloqueia, e aí parece até que nunca existiu. Mas num momento que eu criei uma abertura, um espírito da casa apareceu para mim, né? E me falou, não foi a gente que te deixou, foi você que deixou a gente, porque a gente sempre esteve aqui. Então aí eu retornei pra cá, aí Lívia fez, minha filha, mas minha filha, nem os araxás conseguiu entrar onde você entrava, né? Então eu não dava acesso à espiritualidade para ela conseguir, é a barreira fluídica que a gente cria mesmo. Quantas histórias nesses romances espíritas, né? O espírito que está sofrendo, né? Não vê ninguém que está tentando ajudar ele justamente por causa dessa barreira fluídica, né? Então é desse fluido que a gente tem que desembaraçar. Esse espírito obsediado está embaraçado nesse fluido e a gente precisa tirar esse fluido, desembaraçar, para que a espiritualidade consiga acessar ele, tá? E ele fala, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Não adianta, se você não tem, é isso que eu falo, qualidades morais, não adianta você tentar dizer que vai numa casa fazer uma desobsessão, que vai fazer, como é que eles chamam? Eu vou lembrar o nome, né? Que quando expulsa o espírito, eu não lembro. Não, eu vou lembrar. Então, mediante a ação idêntica do médico curador, nos casos de enfermidade, cumpre-se eliminar o fluido mau com auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. E aí ele vai falar, então, que a gente não tem que pensar simplesmente em livrar o obsediado, a gente tem que pensar na reforma do obsessor. Né? Que ali também é um ser humano, um sofredor, um sem evolução, tá? Como a gente não está enxergando, muitas vezes a gente está preocupado no que está aqui, né? Para garantir a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos maus desígnios. Não é amarrar, não é prender, é renunciar. Fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas. Não é ler evangelho, saltear e a pessoa tem que ter uma experiência. Existe uma arte de doutrinar também, né? Em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Então, o que é essa evocação particular durante uma mediunidade, uma mediúnica, né? Muitas vezes o próprio médium vidente, né? Ele observa quem são esses espíritos e chama. E a gente às vezes sabe até o nome do espírito que está fazendo todo esse trabalho ali, né? Com o obsediado. Então a gente convoca ele a comparecer. Né? Se a espiritualidade já permite que esse espírito venha até a mediúnica, é porque o trabalho já está começando. Mesmo que ele não se manifeste, que ele esteja revoltado, já é uma sementinha plantada. Né? É o que a gente sempre fala, para lidar com o espírito endurecido, a oração, a prece, a doutrinária, muitas vezes parece que é o refratário, que não está fazendo efeito. Mas tem remédio que a gente toma, começa a tomar e ele só começa a fazer efeito depois, então a gente precisa começar. Né? Então, ele traz muito que quem doutrina tem que ter autoridade moral. A gente não pode prescrever paz e harmonia e sair distribuindo raiva por aí, por exemplo. Né? O espírito sabe. Não só quando a gente fala que os espíritos sabem, não é simplesmente
gente achar que ele fica seguindo a gente o dia todo para ver o que a gente faz. É porque nossos pensamentos estão todos impregnando o nosso espírito. Então, no mundo espiritual, a gente revela quem nós somos. Agora, principalmente os espíritos superiores conseguem enxergar isso melhor. Os inferiores têm menos acesso. Mas é só eles acompanhar a gente um dia que eles já veem quem somos nós, né? Então, ó, a gente consegue dupla satisfação. Eu liberto o encarnado e converto o espírito imperfeito. Agora, é muito importante que esse encarnado também seja convertido. Porque quando Jesus curava, ele dizia, vai, não peque mais para que você não volte pior. Então, esse encarnado libertado, ele muitas vezes, essa libertação gera mais saúde, mais energia, mais o pensamento organiza. E aí, você vai usar isso para o bem? Porque se você não usar para o bem, não procurar se reformar, o outro assume o lugar de quem foi, a moça que posou em sua sopa, né? Não adianta vir me monetizar porque você mata um e vem outro meu lugar, e é verdade. Então, a gente está produzindo o quê? Dos nossos pensamentos. Porque se eu tô produzindo matéria putrefacta, apodrecida, eu não vou atrair mosca? Vou atrair mosca, né? Então, não adianta pegar dedetizar, matar essas moscas, porque se aquela matéria podre ainda tá lá, vai vir mais, né? Então, aí que ele traz a colaboração do obsidiado. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. Tratar quem não quer ser tratado, quem não assume que está doente, é muito mais difícil, né? Então, o mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro que este último lança. Então, tá prazeroso, tá boa para ele ali, né? Então, longe de secundar, ele revela toda assistência, tá? É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Porque a fascinação são espíritos muito inteligentes que fazem isso. Não são simplesmente maus, puramente maus, eles são inteligentes. Eles se revestem, né, de aparência do bem, que veio para trazer algo de bom. Sutilmente ele vai e desvia o objetivo, né, do que ele está fazendo ali, tá? Então o médium cai muito fácil nessas fascinações. Então ele fala que em qualquer caso de obsessão, a prece é um poderoso auxiliar para a gente atuar sobre o espírito obsessor. A gente não tem poder sobre o obsediado e nem sobre o espírito obsessor. Eu não tenho como falar, você está obsediado, se vir agora, eu vou te amarrar, né? Não tem como, tá? Então a gente, através da oração, consegue a abertura fluídica para que a gente consiga acessar. Então ele traz a prece, né? Que é precedida pelo obsediado. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para minha punição. Eu sofro a consequência da minha falta. Então, ó, eu não estou exigindo que Deus afaste esse espírito. Eu estou falando que se eu tiver merecimento ou por misericórdia, ele me assista, mas que se for para eu sofrer aquilo ali por conta do que eu já fiz na minha vida passada, pregressa com esse espírito, que eu pague também minha dívida, né? Mas seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia, ou seja, perdoai-os que ele não sabe o que faz, né? Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal, que nosso irmão que está fazendo o mal possa se iluminar. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem, o mal, induzi-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passível das influências dos espíritos imperfeitos, que é o que a gente falou antes. Dá-me a luz de que necessito para reconhecer, que eu acho que é mais difícil. Porque a partir do momento que a gente reconhece a imperfeição, a gente já luta para trabalhar ela. Mas se a gente não reconhece, como é que a gente vai buscar? Né? Então nossas máscaras não caem para nós quando a gente não busca essa reforma. Então
Faz, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro um golpe de espírito da minha vaidade. Que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor daqui por diante uma barreira a más influências. Então, olha como a barreira é a prática da caridade, da humildade. Então, é sempre buscando que o obsediado se reforme. E olha que não coloca como esse miserável, expulsa ele. Não, coloca como um irmão que também precisa de socorro. Né? Então depois ele pede o quê? Força para suportar com paciência e resignação essa prova. Né? Porque vai colaborar com o meu adiantamento moral. Porque se a máscara não cai agora, alguma hora vai cair. Porque a gente sofre justamente para a gente enxergar esse defeito nosso. Tá? Então ele segue com a prece esse é o obsediado fazendo a prece. A gente pode fazer uma prece ao obsediado, mas sempre lembrando que é solicitando a Deus que a mesma coisa, se ele tiver medo, que ele possa, né, se livrar disso, mas que se não, se ele tiver que viver essa prova, que ele tenha força para seguir em frente. Então, é justamente tudo nos preceitos das definições que vêm anteriormente. Então, a gente precisa compreender a obsessão, compreender esse processo, para que a gente, na hora de intervir e nos nossos próprios pensamentos, possamos conduzir direito isso aí. Não ficar, né? Vou amarrar o espírito, eles riem disso, né? Exorcizar, era o termo que eu ia dizer, né? Exorcizar, não tem isso, não existe. Botar uma prisão. Né? Não tem como, tá? Então, que a gente consiga cada vez mais, né, preservar esses pensamentos e buscar nos melhorar, porque vem trazendo muito na literatura de Manuel Filomeno de Miranda, ele estuda muito a obsessão, então a gente vê que a doença do corpo é consequência desses problemas do espírito também. Então, como a gente não tem tempo hábil para destrinchar essa questão da doença física como consequência, a gente deixa para uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite.